tentando conectar. Bom dia a todos, Hare Krishna. Uma sexta-feira maravilhosa a todos, é o que nós desejamos e espero que realmente estejamos ao vivo. Vou ter certeza quando subir um monte de coraçãozinho, um monte de positivo, joinha, opa, começou. Aí é legal. Muito bem. Obrigado pela presença de todos vocês. Mais um dia frio, mas ao mesmo tempo com um solzinho agradável. Então vamos dar sequência o que nós combinamos, né? Nós combinamos que de manhã vamos cantar uma canção, falar sobre ela, e à noite nós lemos um verso da Bhagavad Gita e discutimos o verso. Então já cantamos algumas canções, como a canção do Mangalara de Sansaradava, demos a tradução, foi muito legal, a canção de Tulasi, a canção de Nrsimhadeva, também um mantra de proteção dos devotos de Nrsimhadeva, e ontem nós cantamos Yashamati Nandana, que é uma canção belíssima de Srila Bhaktivinoda Thakura, e hoje nós vamos cantar Brahma Samhita. Brahma Samhita. Samhita significa tratado. Então é uma literatura assim muito especial, até porque a descoberta desse tratado foi relativamente recente. A gente encontra no Madhya Lila, no Sri Chaitanya Charitamrita, a descrição de que Chaitanya Mahaprabhu, deixa eu abaixar um pouquinho aqui, para poder mostrar bem as deidades, né? De que Chaitanya Mahaprabhu, quando viajou pelo sul da Índia, ele encontrou 2 livros, que são 2 joias raríssimas, e literaturas assim muito avançadas. Um é o Krishna Karnamrita, um livro também que fala da intimidade mesmo do devoto na sua relação de amor conjugal com Krishna, de Bilva Mangala Thakura, que é muito belo, e que nem é recomendado para que devotos neófitos, que ainda não tenham superado a identificação corpórea, que ainda estejam presos à luxúria, que eles leiam esse livro, chama-se Krishna Karnamrita. E o segundo livro que Chaitanya encontrou foi o Brahma Samhita, né? Foram textos originais, que na verdade, nem tem todos os versos, mas boa parte dos versos. E ele, quando encontrou, ele entregou ele para Ramananda Rai, até porque também ele já havia tido aquela famosa conversa com Ramananda Rai, que eu acabei de fazer o livro, né? Esse ano ainda, ou ano passado, não me lembro. Segredos do Amor a Deus, essa discussão, e depois ele se encontra de novo com Ramananda e fala que realmente tudo que Ramananda havia dito estava confirmado nesse livro Brahma Samhita e no Krishna Karnamrita. Então, definitivamente é uma literatura muito importante. Prabhupada cita vários e vários versos do Chaitanya Charitamrita, e também Srila Bhaktisiddhanta deu um significado, traduziu, escreveu um livro explicando os versos, que são muito filosóficos. Primeiro que é bom lembrar que o autor, né, a gente às vezes não tem noção, né, porque para nós é uma canção linda, que o George Harrison fez um arranjo, toca nos templos, remete o arranjo aos anos 70, é bem bonito, né? E a gente é uma música linda, né? Mas imagine, quem compôs o Seu Brahma é assim, o criador, né, desse universo, ou melhor, desse universo material. A gente tem que lembrar que existe a Trimurti, que é a Trimurti, chamada de Trimurti do hinduísmo, que são as 3 deidades principais. Brahma é uma delas, ele é considerado o criador, né? O Senhor Vishnu, ele é o mantenedor. E o Senhor Shiva é o destruidor, porque toda a manifestação cósmica, a gente estuda isso na Bhagavad Gita,
tem um início, uma duração, e depois ela também acaba. E quando ela acaba, todos os seres vivos que estão ainda na criação, que não se libertaram, eles entram para o corpo de Vishnu, de uma expansão de Vishnu chamada Mahavishnu, né? E quando há uma nova criação, eles são novamente lançados. Mas antes disso, Seu Brahma, ele é uma entidade viva. Prabhupada explica que tem dois tipos de Brahma. Tem o Seu Brahma, que é uma diva, tattva, como nós somos divas, entidades vivas. Então, o Seu Brahma pode ser uma entidade viva dotada de um poder absolutamente extraordinário para poder criar, não é? Ou, na falta de um Brahma, Krishna mesmo faz esse serviço e se expande como o Brahma, porque são incontáveis universos, incontáveis. Eu mencionei que existe esse grande Vishnu, né? Mahavishnu, e é dito que dos poros de Mahavishnu saem inumeráveis universos, né? Então tem inumeráveis poros, inumeráveis universos, então tem inumeráveis Brahma. E cada universo tem um, né? Então esse é descrito no segundo canto do Bhagavatam, por exemplo, que o seu Brahma, de repente, ele se viu sentado numa flor de lótus e aparentemente não existia nada além dele e a flor de lótus. O resto era tudo vazio, né? E ele tentou entender o que eu estou fazendo nessa flor de lótus, o que há por trás disso, existe mais alguém, existe um propósito, um significado, e ele tenta entender, é dito que ele entra no caule da flor de lótus, ele fica especulando e tentando de todas as maneiras, mas não é capaz de entender a causa da existência dele, de tudo, da própria flor de lótus, até que ele ouve duas sílabas, isso está no segundo canto do Bhagavatam, tá, pá, duas sílabas que juntas, elas compõem a palavra tapas, que é penitência, austeridade. Aí ele entende isso, entende que ele tem que praticar austeridade. Se ele quer entender a sua existência, se ele quer se conhecer, entender qual é a meta da vida, qual o significado, qual o propósito, e também se ele quer, porque na verdade uma entidade viva alcança esse posto de Brahma, porque ele quer criar um universo, ele quer ajudar o Senhor Supremo criando um universo, então é um desejo que ele tinha. Então fica claro aqui, logo nessa passagem, antes mesmo da criação, que qualquer coisa que nós queiramos fazer, qualquer serviço devocional, a gente precisa, antes disso, tapas, nos purificar, praticar austeridade, né? Praticar penitência. Ontem mesmo eu mencionei que o propósito da austeridade é afastar a nossa mente da gratificação dos sentidos, dos apegos materiais. Então, sem isso, não dá para ser um servo de Krishna, sem limpar o coração, sem nos libertarmos dos desejos sensoriais, né? Então, quanto mais o devoto se livra dos desejos sensoriais, tanto mais ele recebe Shakti, poder, e ganha a confiança de Krishna, e Krishna empodera esse devoto para que ele faça um grande serviço. E vale a pena também lembrar que o seu Brahma, ele é o primeiro guru, ele é o Adi Guru da nossa corrente de sucessão discipular, né? Nós sabemos que existem 3 tipos de gurus. Prabhupada explica isso muito bem. Na verdade, existem 4, né? O quarto é o Vatma Pradaksha Guru, que é aquele guru que ensina o caminho devocional. E esse guru pode ser um devoto, até neófito, alguém que conheça a consciência de Krishna, fale para alguém e coloque ele no caminho, mas ainda não, mesmo que ele não tenha tanto avanço, que não esteja numa posição liberada. Mas esses outros 3 gurus são muito importantes. É o Diksha Guru, o guru que inicia, né, que dá conhecimento, que tem essa credencial de iniciar uma pessoa e livrá-la do seu karma. Esse é o Diksha. Tem o Siksha, que é o guru instrutor, que às vezes a gente entende o guru instrutor como um presidente do templo, um devoto que a gente gosta, que nos orienta. Pode até ser,
Mas a ideia é que o Chaitanya Charitamrita Prasa não é essa. A ideia é que um Siksha Guru está acima do Diksha Guru. Como assim, né? No nosso caso, Prabhupada. Prabhupada é um Siksha Guru de todos nós. Ele está dando a instrução maior, ele nos ensinou, ele formatou a isso, ele é o Acharya. Ele criou esse formato que nós seguimos, né? Então ele está acima. Ele é o Guru instrutor de todos os atuais Diksha Gurus e os próximos Diksha Gurus por 10 mil anos. Ninguém pode mudar o que Prabhupada fez. Ele é o Acharya dessa nossa instituição, e ele deu as instruções, deixou tudo muito definido, e ele é o Siksha Guru. E o terceiro Guru é chamado de Chaita Guru, que é a super-alma, que está no coração e que instrui diretamente o devoto. Krishna fala sobre isso várias vezes na Bhagavad Gita, e um dos versos mais conhecidos, ou 2 versos seguidos mais conhecidos, são os versos 10 e 11 do capítulo 10. No verso 10, Krishna fala: Teshan satata yuktanam bhajatam priti purvakam dadami buddhyogantam yanamam payantite. Aqueles que estão Teshan satata yuktanam, sempre ocupados, bhaja, me adorando, priti, com amor, e purvaka, em êxtase amoroso, né? Dadami Buddhi Yoga, eu dou inteligência espiritual. Dadami Buddhi Yoga, Buddhi Yoga é inteligência espiritual. Dadami Buddhi Yoga Antam, Yanamau Payantite, através da qual eles podem vir a mim. Aí ele explica como ele faz isso. Tesha evanukam partamaham agyana jantamaha nashayami atma bhavasto gyana dipena bashvata. Morando em seus corações, né? Essas mesmas pessoas que estão adorando aos devotos, Tesha evanukam partam, anukam partam, por uma graça, uma misericórdia especial, eu aham agyana jantamaha, toda ignorância, toda escuridão, todos os obstáculos, tudo que é inauspicioso que está no coração desse devoto que está adorando-o, ele diz, Gyanadipena Bhashata, morando em seus corações, eu inculco, né? Eu transmito conhecimento ali dentro, ilumino esse devoto, e assim esse devoto se livra de toda a ilusão, de todo o apego, de toda a confusão, de toda a dúvida. Isso também é explicado no primeiro canto do Srimad Bhagavatam. Shrimvatan Sakata Krishna Punyashavana Kirtanaha Ridentastohi Abhadrani Vidonot Surisata. Que aquele que está sempre ocupado, da mesma forma, praticando bhajan, Shravana e Kirtana, ouvindo e cantando, Ridentastohi Abhadrani. Krishna, que reside no coração desse devoto, Abhadrani, tudo que é inauspicioso, Vidonot Surisata. Krishna age como bem-querente e lá dentro elimina, remove. Então o processo de purificação de um devoto é diferente do processo de purificação de um yogi, que não é consciente de Deus, né? Do impersonalista. O impersonalista, por exemplo, nessa tentativa de entender que tudo é um, tivemos problemas aqui com o nosso Insta, né? Bom, vamos continuar. O impersonalista, nessa de tentar entender que tudo é um, ele cai numa armadilha muito séria, né, de Maya. Prabhupada, inclusive, fala que o impersonalismo é uma armadilha de Maya. Qual a armadilha? Ele não aceita que existe uma segunda pessoa que pode lhe ajudar, porque tudo é um. Então não tem essa coisa de que eu vou orar pela misericórdia de Deus, porque eu e Deus somos a mesma pessoa. Então não existe alguém que outorga a misericórdia e alguém que recebe a misericórdia. Então o impersonalista tenta por conta própria se purificar. E para ele, esses versos que eu mencionei não se aplicam. Krishna, ele diz: aqueles que me adoram, para eles eu internamente faço revelações espirituais, né? E aqueles que não me adoram estão tentando entender por conta própria, e sabemos que os sentidos são limitados, são defeituosos, e as realizações de uma pessoa sem as bênçãos e a misericórdia de Deus são limitadas, são imperfeitas, né?
Então, esse Chaita Guru, o guru que mora no coração, a super-alma, ele atua internamente, dando conhecimento espiritual profundo, que às vezes você nem encontra nas escrituras, encontra, mas assim, apresentado de uma forma pessoal, né? Porque tem isso, somos pessoas e temos uma relação pessoal com Deus. Então isso é possível para aquele que adora Krishna, para o devoto. E Sr. Brahma é um exemplo disso. Sr. Brahma é exemplo de alguém que teve essa relação direta com Chaita Guru, né? Porque o primeirinho verso dos 18.000 versos do Srimad Bhagavatam já fala disso. Jamadhyasya jato nayaditaras chartishu avigashvara tene brahma hridaya adhikavaye. Tene brahma hridaya adhikavaye, né? É dito que Brahma é Adhikavi. Kavi significa sábio. Ele é o sábio original do universo. E Tene Brahma Rid. E Krishna internamente injetou todo o conhecimento védico no coração dele. Todo. Isso depois dele fazer tapas, muitas austeridades, de ficar ali na flor de lótus, meditando e tentando entender a sua existência, e Krishna fica satisfeito com ele. No segundo canto é muito interessante, uma passagem, porque de repente ele sai do transe místico e Krishna se manifesta para ele. Antes disso, Krishna revela para ele toda a criação anterior, porque, como eu disse, são muitas criações, né? Então, para que ele tivesse uma referência, então Krishna revela, como se estivesse passando um filme, não dá nem para imaginar como é isso, e Sr. Brahma viu como era toda a criação anterior, e também recebeu todo o conhecimento, inclusive a forma através da qual ele recebeu o conhecimento é muito curioso, porque é dito que foi ouvindo o som da flauta de Krishna. Krishna, inclusive você pode procurar no Google ou no Krishna Art, que é um livro que tem as ilustrações, ou mesmo nos livros de Prabhupada, você encontra uma imagem que Sr. Brahma está ali meditando e Krishna está em cima tocando flautinha, e da flautinha dele tem assim todo um movimento que entra no ouvido de Sr. Brahma. Então o som da flauta de Krishna não é meramente uma melodia, é mais do que isso, né? O som da flauta de Krishna tem dentro todo o conhecimento védico, está tudo ali. Por ouvir aquilo, né? Uma pessoa que tiver a bênção de ouvir diretamente a flauta de Krishna vai se tornar plenamente conhecedor de tudo. Então, Sr. Brahma ouviu aquela melodia da flauta e junto com aquela melodia, todos os 4 Vedas, todo o conhecimento se manifestou dentro dele, e por isso, Adhikavi, ele se tornou o sábio original. Ele é um guru da nossa Sampradaya, uma personalidade assim, muitíssimo elevada. E o próprio nome é Brahma. Brahma faz uma referência a Brahmana, aquele que tem a realização máxima espiritual, né? Então, essa é a figura de Brahma, que também está ligado às artes, está ligado à poesia, está ligado à sabedoria, né? Então, ele é o criador desse universo, empoderado, e é muito curioso, né? Porque Prabhupada fala que Krishna, Govinda, ele tem outros afazeres mais importantes do que ficar criando o universo. E acho isso muito curioso. Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi isso, que faz um bom tempo, eu parei assim, fiquei pensando, né? Porque todo o conceito que a gente tem, que a gente aprende nos nossos catecismos, nossas aulas de religião, é que Deus é o Criador, né? E de repente vem para o Prabhupada e fala que na criação tem um servo de Deus que se preocupa com isso. Ele está lá no mundo espiritual, assim, cuidando das vaquinhas, dos bezerros, brincando, roubando a roupa das golpes, roubando manteiga e levantando uma colina e dançando em cima de uma serpente. É muito curioso, né? Criar é uma coisa... Criar. Mas às vezes também Krishna quer criar. Assim como às vezes Krishna quer destruir, assim como às vezes ele quer manter, né? Então, ele também se manifesta às vezes como Brahma,
Porque como uma criança que brinca, eu vou criar um universo. Ele é uma criança transcendental, né? Assim como ele brinca, eu vou brincar de ser Deus. E Acharya Deva, meu guru, falou uma coisa muito engraçada, que Vishnu, que é o mantenedor, uma das três murtis, né? Que está nesse universo como grande mantenedor, esse Vishnu é Krishna brincando de ser Deus. Krishna está antes de Vishnu, eu vou brincar de ser Deus, aí eu vou assumir uma posição de 4 braços, todo poderoso Vishnu, e você temido, você o grande, né, Vishnu, o que mantém tudo, e vou ser esse mantenedor do universo poderoso, mas ele gosta tanto de brincar que mesmo sendo Vishnu, ele vem e brinca com um peixe, Matsya. A criança gosta de brincar, né? Ele brinca como se fosse uma tartaruga. A história da tartaruga é fantástica, né? Kurma. Tem vários detalhes nessa história, vários detalhes. Mas é dito que os demônios e os semideuses tiveram que se unir para bater um oceano específico de leite, né? Para poder extrair o néctar da imortalidade. Então, esse desejo e essa ideia dos semideuses se unirem, que não é nada comum, surgiu porque Krishna estava sentindo uma certa cócega nas costas. Estava sentindo uma coceira nas costas e falou, eu vou bolar um jeito de coçar as minhas costas diferente, né? E aí ele bolou essa história. Os semideuses, os demônios queriam extrair, e aí do oceano de leite, né, Kshiro Dakashai, eles tinham que bater, mas como eles iam bater aquilo? Aí conseguiram a montanha Mandarachala imensa, e conseguiram Vasuki, que é uma serpente enorme, que ficou assim por trás da montanha, e cada um pegou de um lado, os demônios puxavam de um lado, e os devotos semideuses puxavam de outro, e aí mexia, só que não dava certo, porque a montanha caía, eles tentavam, não dava. Aí então Krishna assumiu a forma de tartaruga, entrou lá embaixo e ficou com as costas lá. Aí eles começaram a puxar, um daqui, outro dali, e começou a coçar as costas de Krishna, e Krishna ficou em êxtase. Então imagina, isso é Krishna, né? Uma criança que apronta todas e que tem ideias impressionantes, né? E dessa batedura do oceano saiu Dhanvantari, não nosso Swami Dhanvantari, mas a manifestação de Krishna que trouxe, né, o Ayurveda, saiu Ukshairava, que é o cavalo, saiu Airavata, que é o elefante, várias coisas. E também outra avatara de Krishna nessa história é Mohini Murti, né, que ajudou a distribuir assim, o néctar. Então Krishna é um brincalhão acima de tudo, ele é assim, Lilaraja, que é o rei dos passatempos, é o rei da brincadeira. Tem a música do Gilberto Gil, né? O rei da brincadeira, que é Krishna. Então, estava falando sobre o fato de Brahma ser dotado de poder para criar o universo. Prabhupada também dá um exemplo, que é fácil de entender, uma pessoa importante. Imagine um presidente, até um governador, um rei, ou mesmo uma pessoa rica, que quer construir algo, ele vai empoderar alguém, vai comprar os ingredientes, vai pagar um arquiteto, um engenheiro, toda uma equipe, ele não vai, ele tem outras coisas para fazer, né? Um rei tem outras coisas, o presidente, mesmo uma pessoa rica, importante, tem outras coisas e coloca lá o pessoal fazendo. Então o Krishna coloca um servo especial, como o Sr. Brahma, e dota ele de poder e fornece todos os ingredientes, porque, como eu disse, a criação ela leva um tempo, ela é criada e depois ela é mantida por um período e ela é aniquilada, e quando ela é aniquilada, todas as almas voltam para o corpo de Mahavishnu, a energia material, Prakriti, ela é colocada num local chamado Mahatattva, que é como um depósito de energia, porque a matéria, ela é eterna, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então a própria energia material, ela é permanente, mesmo quando o mundo material é destruído ou acaba, essa energia vai para um determinado local, chamado Mahatattva. Aí quando esse Sr. Brahma ouve a flauta de Krishna, recebe conhecimento,
aprende sobre a criação anterior, é dotado de poder, ele ganha a chave para abrir aquele depósito e pega todo aquele material e se expande, né? E expande aquilo e trabalha com aquilo com a força do elemento Kala, que é o tempo, que permite que aquilo aconteça e tenha manutenção de vista e por aí vai. Então, Seu Brahma, essa personalidade que sabe tudo, que é dotado de poder, que recebeu todo o conhecimento védico, escreveu esse tratado, Brahma Samhita. Então, imagine, tudo que ele fala ali é absolutamente autorizado, né? E ele tem essa relação com Krishna, quando eu mencionei que no segundo canto, Krishna se manifesta para ele, primeiro internamente, depois Krishna aparece diante dele e diz que eu estou muito satisfeito com você pela austeridade que você executou. Inclusive é curioso, porque Krishna aperta a mão dele, né? Isso eu achei muito curioso, eu nunca tinha visto essa... Ele aperta a mão dele e fala, parabéns aí, eu nunca me satisfaço com pseudos místicos, né? Ou seja, pessoas que fazem austeridade não a troco de desenvolver a capacidade de servir, mas só para serem poderosos, porque a austeridade tem isso, né? Ela dá poder, né? Então tem muita gente, até devotos, que gostam demais da austeridade, no sentido que querem poder, impressionar as pessoas, que isso também é um pouco, assim, controversial, né? Mas, assim, austeridade para servir, para nos purificarmos, para agradar Krishna, e foi a austeridade perfeita que Seu Brahma executou e Krishna ficou satisfeito, e Krishna, então, cumprimenta ele, agradece ele, e depois disso, de ter dotado ele já de poder e de ter dado a ele todos os Vedas, e aí, então, Krishna fala 4 versos que estão além dos Vedas. Está no segundo canto, que são os 4 versos originais do Srimad Bhagavatam, muito importantes, que em algum momento a gente pode falar sobre eles também, que é muito importante, né? E assim, Seu Brahma acaba que ele vai criar, e a primeira coisa que ele cria do próprio corpo dele é uma contrapartida feminina, que é Shatarupa, que é, na verdade, a deusa Saraswati. Ela primeiro recebeu esse nome Shatarupa porque ela foi uma expansão do corpo dele. E é curioso isso, né? Porque se você, na Bíblia você vê que da costela de Adão nasceu Eva, né? E por incrível que pareça é uma coisa parecida. Seu Brahma, ele, que seria o Adão aí, né? Ele tirou do corpo dele uma parte, expandiu e nasceu então essa contrapartida feminina, e da união dele com Shatarupa veio Swayambhuva Manu, que é o primeiro progenitor, porque tinha que popular o universo, né? São coisas muito místicas. E outra coisa mística é que ele tem 4 cabeças, né? Isso também isso tem uma história que quando nasceu essa expansão dele, Shatarupa, ela era tão bela que ele ficou encantado por ela e ficou admirando ela, e ela ficou meio tímida, que ela é uma senhora muito casta, muito avançada, fugia dele. Aí ele virava a cabeça para lá, criava uma nova cabeça. Ela fugia para cá, criava uma nova cabeça. Fugia para frente, criava. Então, os 4 lados da cabeça, ele desenvolveu essas 4 cabeças, né? Inclusive é dito que ele tem uma 5ª cabeça, que uma hora ela subiu e ele também se manifestou, né? Mas ele é conhecido como aquele que tem 4 cabeças, né? Chatur Murti. Tem até uma canção que a gente canta, Brahma Boli Chatur Murti, Krishna Krishna Hari Hari, Panchadeva, Mahadeva Panchamukhi, Rama Rama Hari Hari, que Seu Brahma de 4 cabeças canta Krishna Krishna Hari Hari, e Seu Shiva de 5 cabeças canta Rama Rama Hari Hari. Seu Shiva tem uma relação com Krishna, com o Rama. Não é que o Seu Shiva adora Ramachandra, não, é Krishna mesmo. Mas ele, como yogi místico, ele tem essa coisa de ver Krishna como a fonte de toda a bem-aventurança. Então, ele canta Rama. Ao passo que Seu Brahma, como teve uma relação direta com Govinda, né? Ele canta Krishna Krishna, com suas 4 cabeças. E como eu dizia, como ele é o criador, depois desse diálogo que você encontra no segundo canto,
que no próximo retirão do bairro, até nós vamos nos debruçar, né? Vocês sabem que fizemos um retirão aqui, eu acho que foi do dia 3 ao dia 12, né? De janeiro, do primeiro canto. Foi maravilhoso, estamos editando os vídeos, vamos lançar depois. Inclusive a ideia é lançar, é vender esse curso e parte desse dinheiro a gente vai reverter para proteção às vacas de Nova Gokula, que acho que vai ser interessante também ter um projeto para ajudar lá as vacas, né? Que isso é parte do serviço que o Prabhupada queria que nós fizéssemos, então é uma forma de ajudar. Mas como eu estava dizendo, o próximo ano, se tudo correr bem, se até lá a quarentena acabar, não é possível que não, né? Que a ideia é fazer em janeiro, nós vamos estudar o segundo canto, e aí nós vamos pegar essa parte muito interessante. Talvez seja a parte que... Não, todo o segundo canto é muito interessante. Logo no início tem o diálogo de Parikshit com Shukadeva, né? E é muito interessante, os significados de Prabhupada são muito bons. Depois tem Shukadeva Goswami, no humor de renúncia, ele fala uma sequência de versos maravilhosos, e por aí vai. E tem esse momento. E depois de Krishna se manifestar, de dizer que ele tinha que fazer austeridade, ele fez, de empoderá-lo, de se manifestar, de cumprimentá-lo. Aí tem, o Sr. Brahma, ele faz uma prece a Krishna, ele agradece a Krishna, fica muito feliz, falou, tudo bem, eu vou fazer esse serviço, estou muito entusiasmado, mas eu tenho um pedido, que eu nunca me esqueça de você, né? Que eu entenda que o verdadeiro Criador é você, eu sou simplesmente um servo, um Criador secundário, eu não sou uma pessoa importante. E inclusive, eu estou dizendo isso por quê? Porque todos os versos do Brahma Samhita, ele ressalta esse ponto, do primeiro ao último praticamente. Porque desde o primeiro ele fala Ishvara Parama Krishna Satchitananda Vigraha Anadiradi, ou seja, o seu Brahma, ele não é nem Anadi nem Adi. Anadi significa que não tem começo, e Adi que é o começo de tudo. Então ele já admite, eu tenho, a origem é Krishna, né? E eu não sou Adi, o início de nada. Ele é Adi Purusha. Todos os versos, com exceção desse, terminam com a linha Govinda Adi Purusha. Adi Purusha significa o ser supremo, Purusha é pessoa. E Adi original, primordial, né? Tam Maha, eu adoro, eu te adoro, Bhajami, adoração. Tam, eu, aliás, a ti, Aham, eu, Bhajami, adoro. Adi Purusha, Govinda, né? Ou seja, Govinda é a personalidade primordial que eu, seu Brahma, adoro. Então, Brahma adora Govinda. Imagine, Govinda, né? Então, Govinda é entendido como a origem de tudo. Krishna tem várias manifestações, várias expansões, mas Govinda é o principal. E ele começa esse tratado dizendo Ishvara Parama Krishna Satchidananda Vigraha. Também é muito interessante todas as palavras desse verso. Ishvara Parama Krishna. Ishvara significa controlador. Ele, Brahma, é um controlador. Shiva é um controlador. Indra controla a chuva. Vayu controla o vento e por aí vai. Existem muitos controladores, né? São Ishvaras, mas ele diz Ishvara Parama, o controlador supremo, o controlador desses controladores é Krishna. Ishvara Parama, Krishna, e ele tem uma Vigraha, Satchitananda Vigraha. Vigraha significa uma forma. Ele é uma pessoa, ele tem uma forma, só que essa forma é Sat, ela é eterna. A forma de Sorinda não é eterna. A forma de Brahma não é eterna. Os semideuses não são eternos. Eles são importantes, são agentes importantes que dão cabo, que organizam toda essa manifestação cósmica, mas eles são temporários, né? E no caso de Krishna não, ele é Sat, ele é eterno, ele é Chit, plenamente consciente. Os semideuses não são. Krishna diz na Bhagavad Gita que mesmo os semideuses não tem nenhum ser nesse mundo que não esteja sob a influência dos três modos da natureza material. Brahma ficou confuso em alguns momentos, Shiva ficou confuso, Indra ficou confuso, tem vários passatempos, né? Tem vários com o seu Brahma, demonstrando que ele ficou completamente confuso. Mas tem passatempos que ele ficou confuso porque Krishna quis deixá-lo confuso. Ok,
Isso é verdade. Mas ninguém pode, eu vou deixar Krishna confuso. Ninguém tem esse poder. Né? Krishna é único, né? Então, Brahma não é Chit, plenamente consciente, desconectado de Krishna. Conectado como representante, evidentemente que sim, né? Então, inclusive tem a história famosa dele, também descrita no Chaitanya Charitamrita, que ele quis ter uma conversa com Narayana, com Vishnu, e foi lá visitar o planeta do seu Vishnu. Afinal de contas, né? Não deve ser fácil, esse universo é muito grande, tem certos afazeres, e ele foi lá fazer uma visita para Vishnu e tentar receber um darshan. E chegou lá, os porteiros falaram, quem é você? Né? Aí Brahma ficou meio de falso ego. Como assim, né? Você não está me conhecendo? Eu sou o seu Brahma. Brahma, tá bom, vou perguntar para Narayana lá se ele pode te atender, né? Aí os porteiros foram lá e falaram, olha, tem um tal de Brahma que está querendo ter um darshan contigo, né? Aí, obviamente, Narayana já é onisciente, sabia de tudo, falou, pergunta para ele, que Brahma? Qual Brahma é esse? Aí os porteiros voltaram e perguntaram, escuta, Narayana primeiro quer saber que Brahma que você é, né? Ele falou, como assim? Eu sou Brahma, de 4 cabeças, né? Porque naquele momento ele estava iludido, achando que só existia um Brahma. Ele não tinha entendido que tinham infinitos universos, inclusive universos muito maiores e mais sofisticados do que esse. Ele era um Brahmazinho de 4 cabeças, só. Aí ele foi lá, então os porteiros falaram, olha, é um tal de Brahma aí de 4 cabeças. Aquele de 4 cabeças, aquele Brahmazinho pequenininho, tudo bem, deixa ele entrar. Aí os porteiros abriram a porta e o seu Brahma entrou. Só que nesse momento Krishna, com seu poder místico, convidou os outros Brahmas para visitarem ele, né? Então apareceu lá Brahma de 10 cabeças, de 20 cabeças, de 100 cabeças, de 1000 cabeças, de 10.000 cabeças, enormes, Brahmas enormes, todos eles recitando o Purusha Sukta, né? Orações, aquele som ensurdecedor, e quando o Brahma entrou, apareceu uma formiguinha no meio daquele monte de Brahma, aí ele caiu na real e deu meia volta e voltou e falou, agora entendi, né? Quem eu sou, né? Então tudo é tão relativo nesse mundo. Para alguém a gente pode parecer importante, eu sou isso, eu sou aquilo, mas vamos combinar. Todo mundo perante Krishna é uma formiguinha insignificante, e a gente precisa entender isso muito bem, completamente bem, para não cairmos no erro de nos acharmos pessoas importantes, que merecem respeito, consideração e apreciação, porque o desejo de tudo isso é um inimigo de nós nos tornarmos empoderados, né? Impede que a gente realmente avance espiritualmente, e a ilusão é muito forte, né? Achamos que somos incríveis. Eu citei várias vezes isso, que minha mãe mandou uma fotinho, assim, uma foto que tiraram, a foto mais distante do planeta Terra, que eu achei incrível. Então você vê lá a Via Láctea, vê lá vários planetas e nem consegue ver, aí tem que dar muito zoom para ver que existe um pontinho ali, que é chamado planeta Terra, no meio de, assim, um pixel, né? E no meio desse planeta Terra, dentro desse planeta Terra, o que acontece? Tem alguns continentes, né? 5, né? 7. Alguns continentes. E dentro de cada um desses continentes, e um que é o nosso aqui, né? Estamos aqui na América do Sul, né? Dentro da América do Sul, quantos países? Alguns, dezenas, né? E dentro desses países, existe um país chamado Brasil, como os indianos falam, né? E dentro do Brasil, quantos estados? 20 lá vai, né? Que estão dividindo cada vez mais o negócio, alguns estados, né? E um dos estados, citando aqui o meu exemplo, existe São Paulo. Dentro de São Paulo, uma quantidade enorme também de cidades e municípios. Tem uma chamada Santa Isabel. E dentro de Santa Isabel tem alguns bairros, né? E um dos bairros se chama Montenegro, que é onde nós estamos.
E dentro desses bairros, várias casas, e uma é onde nós estamos, essa casinha aqui, né? Esse lugarzinho, né? Então, se a gente começa a dar um zoom, a gente vê quão pequeno nós somos, e aqui dentro dessa casinha, de repente eu posso pensar, eu sou o Swami, eu sou o Guru, eu sou o cara que faz a live toda manhã, eu sou um cara importante, que não sei quantas pessoas me assistem. Imagine, é uma viagem, é um delírio. Isso aqui é tudo muito pequeno, né? Perto da grandiosidade que Krishna é, dentro daquele pixel que eu falei. Isso é só um universo, dentro de vários universos. Esse é um universo pequeno, de Sobramá, que tem 4 cabecinhas. Então, não somos realmente ninguém tão importante e temos que ser muito humildes, né? E Brahma, para manter a humildade dele, teve alguns passatempos de Krishna, vários, que assim foram mantendo assim a humildade dele. E agora me lembrei, de repente, de uma visita que eu fiz, uma viagem à Índia, e eu sempre vou, ultimamente eu tenho ido a Jaipur, né, que Jaipur é um lugar, próximo a Vrindavana, e fica próximo a Delhi também, né, e é muito especial porque as principais deidades de Vrindavana estão lá. Existem 3 deidades que são consideradas a vida e a alma dos Gaudiya Vaishnava, dos devotos de Chaitanya, que é Madana Mohana, Govinda e Gopinata, as 3 principais. Madana Mohana é o Acharya Sanatana Goswami, Govinda é Rupa Goswami. E tem também Gopinath, que é Raghunatha Das Goswami. E essas 3 deidades principais, 2 delas estão em Jaipur. E uma outra, bem próxima ali, 100 e poucos quilômetros, em Karauli, que é Madana Mohana. Então, Govindaji, tem o templo maravilhoso de Govindaji, e eu estou falando de Govindaji porque Sobramá fala muito de Govinda, né? Govinda, ele adora Govinda, então é muito importante. Govinda é o vaqueirinho, que é a forma original mesmo, flautista, né? Então, tem esse templo muito especial em Jaipur, chamado Govindaji, e tem o templo de Gopinathaji, que é incrível, menorzinho, mas maravilhoso, as deidades são belíssimas também, e tem também o Karauli e Madana Mohana. Mas eu estou falando isso porque perto de Jaipur tem uma cidade que eu também visitei, que é chamada Pushkar, que é a única cidade onde Sobramá é adorado. Sobramá não é adorado. Ele recebeu uma maldição de Savitri, né, que é a esposa dele, que não é outra senão a própria Saraswati. E ele deixou de ser adorado. Ele até era adorado, mas deixou de ser adorado porque ela deu uma maciada nele. E esse lugar, Pushkar, Push significa flor. E Kar vem de Karana, né, da causa, né? Então a cidade, ela existiu porque Sobramá deixou cair uma flor lá. E essa flor, onde caiu, formou um lago chamado Brahma Sarovara, que é um lago que qualquer pessoa que se banha lá, todos os problemas de pele são purificados mesmo. É muito impressionante. E é muito agradável. É um lugar, primeiro que a cidade é proibido drogas, é proibido bebida, é proibido carne. Na Índia quase não tem isso, mas tem lugares que tem, lá não tem mesmo, né? É uma cidade pequena, inclusive é um reduto dos hippies, muita gente vai lá, é um lugar descolado, tem um pôr do sol maravilhoso no lago, é um lugar muito incrível, eu tenho até vídeos. Se vocês procurarem no YouTube, no Krishna Play, tem meus vídeos lá. É muito interessante esse lugar. E lá é o único templo de Brahma, o grande templo de Brahma, eu tive lá. Templo interessante, laranja e tal, né? E acho que alguém ficou curioso, deve ter ficado, eu vou dizer por quê, como é que é essa maldição. A história é que esse local, que antes de ser Pushkar, existia um demônio lá, que Sobramá matou esse demônio. Ele foi lá para destruir o demônio, porque o demônio estava querendo prejudicar os Vaishnavas, como sempre, né? Os demônios têm inveja daqueles que têm fé em Deus, que adoram Deus, eles ficam incomodados e querem, assim, combatê-los, né? Então ele fez lá, ele matou esse demônio, tem essa história.
Aí depois ele teve que fazer uma cerimônia de fogo, um Agnihotra, para se purificar dessa matança, né? Ele, com o Senhor Indra e os demais semideuses. Então prepararam tudo e ia começar a cerimônia, e tem um momento exato para a cerimônia. Aquela específica tinha um momento, chegou o momento, tinha que começar a cerimônia. Só que todo devoto grihasta tem que estar com a esposa quando faz a cerimônia, né? E Brahma é casado com Saraswati, que é a deusa da sabedoria. E estava chegando a hora e ela não aparecia. Aí ele pediu para Narada Muni buscá-la, né? Narada Muni foi lá, falou, vamos lá, vai começar. E ela ainda estava fazendo os últimos arranjos, decorando, perfumando, sei lá o quê. E aí não dava mais, ia começar a cerimônia. Aí então Brahma falou, olha, me arruma uma menina aí, eu caso com ela agora. E a gente faz a cerimônia, porque eu matei um demônio e não posso ficar com esse pecado aqui, né? Aí Sorindra arrumou uma vaqueirinha que tinha lá, né? Uma vaqueirinha muito boazinha, muito purinha, né? E casou. Ia casar ele com essa vaqueirinha. Ia casar, né? Mas aí os brahmanas falaram, não vai resolver. Porque ela não é brahmana. Ela é uma vaixya, né? E tem que ser uma brahmana. Aí então, é muito curioso, né? Porque fizeram uma cerimônia lá e transformaram ela em brahmana na hora. E essa cerimônia é muito incrível, a descrição, é que pegaram o rabo de uma vaca e começaram a bater no corpo dela com o rabo e cantar mantras, né? Porque acredito que o rabo da vaca é um negócio, todos os semideuses estão lá, todos os Vedas estão lá. As vacas não são comuns. Os veganos que me desculpem, mas eles não entendem nada. Não estão entendendo nada. Assim, estão se privando de muita misericórdia, porque estão tentando entender a coisa sem entender que Krishna é transcendental, ele é capaz de fazer qualquer coisa, mas eu não vou entrar nesse ponto agora. Então, a vaca também é chamada de Gav, né, ou Gaia. Então, começou a bater nessa, e ela se tornou acima de qualquer brahmana com essa cerimônia, e aí o nome dela passou a ser Gayatri, né, aquela que foi purificada. Nesse caso, a palavra Tri vem de Kriyate, que é purificação, ou se livrar das impurezas, por causa da vaca, né? Gayatri. Então, quem lida com vaca está purificado demais. Assim, é uma bênção, obviamente, as protegendo, né? Mas então aí, essa vaqueirinha se tornou Gayatri, e aí ele casou com ela na hora e fizeram a cerimônia. Aí chegou a esposa. Aí dá para imaginar o que aconteceu. A esposa chegou e aí já era, né? Aí ela começou a amaciar ele, de todo aquele clima pesado, amaciou Indra também, amaldiçoou Indra também, que fez o arranjo ali. Ainda tem vários problemas por causa dessa maldição, né? E a maldição principal foi que ele não seria mais adorado. Não seria mais. Aí o Senhor ainda tentou interceder, explicar que a culpa foi minha e tal. Falou, não, a maldição está lançada, ok. Eu vou dar uma aliviada. Ele vai ser só adorado aqui. Então esse lugar é o único lugar que ele é adorado. E é curioso, né? Que tem um templo de Brahma, lindo, interessante. Estou até querendo voltar lá, que é muito agradável aquele lugar. Cantar japa ali no lago, assim, a água é tudo maravilhoso, né? Tem pousadinhas baratas, é muito legal mesmo. E de um lado do lago, numa colinazinha, está lá o templo de Saraswati, Savitri. E do outro lado está Gayatri, estão bem distantes. Elas não estão juntas, não ficam juntas, né? Devido a esse passatempo, que é muito interessante, né? Então, embora Senhor Brahma seja tão poderoso, tão sábio, Adikavi, como eu disse, Tene Brahma Hridaya Adikavaye, tenha recebido esse conhecimento, ele não é adorado, porque recebeu essa maldição, mas ele não queria ser adorado. Por isso que aconteceu tudo isso. Ele pede a Krishna que eu nunca caia nessa ilusão de que eu sou uma pessoa importante, que eu sou o Criador, que eu realmente tenho esse valor, né? Então eu quero me manter numa posição humilde. E ele é tão avançado, ele realmente se tornou um devoto tão avançado, que ele nasceu, ele veio, ele orou depois para Krishna, né? Porque tem o passatempo de que ele também
não acreditou que Krishna tinha vindo a esse mundo, e ele, eu já contei essa história aqui, todos vocês conhecem, raptou os bezerros, raptou os vaqueirinhos, e depois ele caiu na real que ele tinha ofendido Krishna, e ele pede para se associar com Krishna intimamente. E então Krishna dá as bênçãos para ele, ele fez mais austeridade, e Krishna se revela na forma de Chaitanya Mahaprabhu, e pede para ele vir nascer durante o passatempo dele com o Chaitanya, como Haridas Thakura, que é o devoto máximo, né? Haridas Thakura, ele é o Nama Acharya, ele é o mestre do Santo Nome, o exemplo máximo, que transcendeu coisas incríveis, né? Foi espancado em 24 mercados, Maya pessoalmente atacou, e ele completamente transcendental. Então Haridas Thakura é sobre o Brahma. Então, o Sr. Brahma, além de ser o receptor original do conhecimento védico, de novo ele faz parte da nossa sucessão discipular como Haridas Thakura. Ele está dentro, né, da corrente Gaudiya Vaishnava, e é realmente uma personalidade muito importante. Então hoje, acabei não cantando, né? Porque eu estou olhando lá, já deu 8h15, só falamos do autor do Brahma Samhita. Então a gente canta à noite, tá? A canção, e acho que acabou o nosso tempo, temos 2 minutos, eu não quero me estender, que a gente tem uma maratona incrível aqui. Esse momento das lives são bem legais, mas depois tem outros momentos que são igualmente legais, que a gente está aí fazendo muitas coisas boas aqui, cheio de entusiasmo, aí todo mundo junto, é legal que está todo mundo junto, então para fazer mutirões, né? Esse todo mundo não é tanta gente, somos em 8. Mas está legal, está bem legal, estamos felizes. Já aproveito para, terminando, agradecer vocês, todos aqueles que já fizeram depósito, que colaboraram com a vaquinha. Ainda temos dias pela frente, todo mundo pode continuar colaborando. E realmente, né, com a ajuda de todo mundo, a gente vai conseguir fazer coisas incríveis. Nós estamos eternamente agradecidos a vocês por participarem. E a gente está preparando aqui cada vez mais legal, para quando terminar essa quarentena, a gente fazer uma grande festa, todos vocês virão. E eu só peço uma coisa, que vocês, alguns estão fazendo a sua doação e estão colocando anônimo, né? Eu entendo, devoto que é assim anônimo, mas a gente quer mandar um presente para vocês, de gratidão, né? Então os anônimos têm que se manifestar, porque eles precisam, nós vamos precisar do endereço de vocês. E é falso ego não querer aceitar presente. Na verdade, não é falso ego, é ofensa. Não ofensa, estou brincando. Mas não é ético, né? Porque o Rupa Goswami diz, dadati pratignati, você tem que dar presente e aceitar presente. Não aceitar presente também é incorreto dentro do nosso comportamento. Então, todo mundo que ajudou e que não colocou anônimo, a gente pede para que vocês se manifestem, tá? Porque a gente quer retribuir com presente espiritual, não é nada demais, mas para a gente é importante, a gente vai se sentir bem. Então, para nos agradar mais ainda, vocês precisam dizer, se revelarem, tá bem? E é isso, então, agradeço mais uma vez, nem vai dar para responder perguntas, e fica para a noite, se tiverem perguntas, que provavelmente tem. Eu prometo que à noite eu vou responder. Hoje eu não leio o Bhagavad Gita, então respondo as perguntas e a gente canta essa canção de Govinda. E de repente fala um pouco mais de Govinda, dessa deidade maravilhosa de Govinda. E eu acho que eu vou falar um pouquinho da minha visita a Jaipur, porque o templo de Govinda é o máximo, assim, as cerimônias lá, os devotos de Govinda são impressionantes, né? E Brahma é o devoto original, Adi Bhakta, Adi Govinda Bhakta, diríamos assim, né? O original, o devoto original de Govinda. Então a gente pode falar de Krishna como Govinda, tá bom? Obrigado, Hare Krishna. Agora está na hora de vocês mandarem aí, fica com Krishna, hashtag fica com Krishna, hashtag quarentena transcendental. E esses vídeos estão todos no YouTube, a gente está subindo com eles, podem ser assistidos novamente. Então é isso, pessoal aqui do Instagram, vamos virar aqui para eles verem as deidades.
Está preso em algum lugar aí, ajuda aí. Legal que a gente formou um grupo, né? Que está todo dia aí, eu estou olhando, são praticamente as mesmas pessoas que se tornaram, fidelizaram, né? Sua relação aí com nossas lives. E o problema é quando acabar essa quarentena, né? Porque não dá para ficar mais sem essas lives, sem isso. Então vamos ter que fazer um arranjo aí, tá bom? Obrigado mais uma vez, acabou o tempo, todas as glórias da Srila Prabhupada. Quarentena Transcendental Ki Jai. Fica com Krishna Ki Jai. Govinda Madhipurushantam Maham Bhajami.